Olá, pessoal, bom dia, boa sexta-feira para vocês, que Papai do Céu os abençoe. E essa sexta-feira já começa interessante. Com a Dilma no banco dos BRICS ganhando nada mais, nada menos do que US$ 400 mil ao ano. E a Simone Tebet falando que talvez o rombo deste ano seja maior do que os 120 bilhões já previstos. Isso sem contar a briga de Renan Calheiros e Lira no Twitter. É isso mesmo, eles resolveram lavar roupa suja no Twitter. E claro que temos mais um pouquinho a respeito do caso Sérgio Moro, já que a juíza Gabriela Hardet, que ficou meio indignada com a acusação do Lula, retirou completamente o sigilo dos processos, do trâmite processual, mostrando até print de WhatsApp. E a respeito do Moro, eu sei que muitos aqui não gostam dele, é exatamente isso que eu gostaria de conversar com vocês. Porque nós não estamos no momento de gostar ou não para falar sobre a pessoa. Cada um com a sua opinião e impressão, e isso tem que ser 100% respeitada. Mas achar que não devemos mostrar ao mundo que o senador quase foi vítima de uma facção criminosa que tinha diálogos cabulosos com o PT é altamente pueril, além de ser totalmente contra-estratégico, já que é oportuno mostrar em loco do que eles são capazes, do que o PT é capaz. O inimigo do meu inimigo jamais será meu amigo, não é isso, e nem amigo de vocês, mas ele é aliado de ocasião e interesse. E o outro ponto que é importante ressaltar é que não importa quem seja o alvo, saber que uma pessoa poderia ter sido sequestrada com a sua família, torturada e morta, tal como o caso do Celso Daniel, é algo que é absurdamente chocante, nos causa nojo, e é por isso importante falar. Outro fato que vale a pena destacar é que Lula está fazendo aí diversas acusações sem provas nenhuma, mas duas foram muito graves. Uma que ele acusou os Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de estar em conluio com a Lava Jato para prejudicar as empreiteiras brasileiras em licitações internacionais. Os Estados Unidos já estava chateado com ele por conta dos navios iranianos que pararam aqui no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos pediram para que não permitisse, nem o Chile permitiu, para falar a verdade, já que colocava a segurança dos Estados Unidos em risco. Mas Lula não se importou, inclusive autoridades e da Marinha também, autoridades do Palácio do Planalto e da Marinha, participaram de uma mega festa nos barcos iranianos. Isso afrontou os Estados Unidos, ainda mais uma acusação dessa piorou bastante coisa. A outra acusação, claro, foi contra Sérgio Moro, que foi acusado de planejar um mega show midiático junto à Polícia Federal. Como eu disse para vocês, a juíza Gabriela Hardet simplesmente retirou o sigilo dos trâmites processuais para mostrar que o nomeado mentiu. Acontece que a declaração do Lula, além de criminosa, atinge frontalmente a imagem da Polícia Federal, que foi acusada de participar de um pseudo-plano mirabolante idealizado por Sérgio Moro com recursos do Estado, sem contar que ele também acusa o judiciário de fraude processual. Um presidente da República acusando o próprio judiciário de fraude processual. Isso é um escândalo, pessoal, porque ele não coloca somente a população em risco, ele também coloca a soberania nacional e os investimentos estrangeiros. E a nossa economia já está pedindo socorro, inclusive o Banco Central falou que além de não abaixar os juros ainda vai talvez aumente, já estamos em 13%. Vocês conseguem compreender como é importante a gente estar mostrando ao mundo, todo mundo falando no mesmo assunto, que o PT tem relações obscuras, tem relações criminosas com uma facção criminosa do estado de São Paulo e que esta facção atende aos mandos e desmandos porque eles tinham diálogos cabulosos. Não importa se você gosta ou não de Sérgio Moro, agora não é hora para emoção, se eu gosto ou não gosto. Agora é hora da denúncia para mostrar para fora, porque aqui dentro nós sabemos o que acontece, mas para mostrar para o exterior
para as outras pessoas o que está realmente acontecendo no Brasil. E isso sem contar as fact-checkings que encheram o saco durante as eleições, mas elas desapareceram desde o fim do segundo turno. Inclusive, elas tinham um acordo, pagos também com dinheiro público, com o TSE, um acordo feito por Barroso, um pouquinho antes dele sair da presidência e entrar Alexandre de Moraes, de que elas atuariam como censora durante as eleições. E, de repente, elas sumiram. Isso sem contar o Supremo Tribunal Federal, que até agora não deu o prazo de 48 horas para que Lula explique as acusações. Segundo o STF, esses prazos dados ao presidente Bolsonaro tinham o intuito de combater a desinformação e a fake news. Tudo isso que nós estamos vivendo, somente nesses terça, quarta e quinta, comprovam três coisas cruciais que as ações da mais alta corte com o Congresso tinham como objetivos. Primeiro, impedir que o presidente Bolsonaro exercesse o seu mandato com maestria. A segunda coisa foi abalar a imagem dele frente à opinião pública. A terceira foi estigmatizá-lo como mentiroso e irresponsável. E, por fim, que a quarta foi calar a direita por meio de assédio processual e perseguição estatal. Não é e nunca foi em defesa da verdade, em defesa do tal do Estado Democrático de Direito. Se assim fosse, Lula sequer tinha terminado o primeiro turno, já que ele contou centenas de mentiras e ninguém falou nada. Na verdade, o TSE até ajudou ele a mentir quando ele se dizia contra o aborto e contra ditaduras comunistas. Isso sem contar o seu assessor de comunicação durante o pleito, André Janones, que começou a responder diversos processos por fake news já em 2022, mas ninguém falou nada. Então a gente conclui que não há um resguardo do que é verdadeiro, e sim um planejamento para devolver o monopólio da informação para o consórcio da mídia, que recebem grandes quantias do Estado, ou seja, do nosso dinheirinho suado, para noticiar o que convém da forma que convém, não importando quantas pessoas serão prejudicadas. Isso sem contar as ações do MST, não somente nas fazendas, mas também junto com a CUT, aqui na Paulista, que colocou fogo em um boneco com a foto do presidente Bolsonaro e do Campos Neto. Só isso já deveria ser considerado um grande fator, um grande motivador para Alexandre de Moraes instaurar um inquérito. Mas não, ele não fez nada. Portanto, tudo que nós estamos vivendo, inclusive os PLs que estão prontos aí a serem votados, os famosos PLs da censura que correm na AGU, na ABIN, na Câmara e no Senado, serve apenas para perseguir e calar opositores nos moldes de um país comunista, de um país socialista. Por isso que nós não podemos deixar de falar o que aconteceu com o Sérgio Moro, porque é importante que as pessoas vejam e compreendam o que nós estamos vivendo e o nível do que estamos vivendo dentro de um narco-estado. Um criminoso retornou ao Palácio do Planalto e está ocupando a cadeira mais importante da nação, com diálogos cabulosos com uma facção absurdamente perigosa. Eu espero que vocês tenham entendido a minha posição de ficar aqui falando a respeito das ameaças de Sérgio Moro, e hoje nós vamos falar de novo, porque a Gabriela Hardet realmente liberou os processos e a revista Oeste fez uma cobertura. Mas vamos dar uma passada por cima na história da Dilma, da Tebet, para que a gente possa entrar então na história do Tóquio, que era o codinome que o PCC usava para se referir a Sérgio Moro. Dilma será eleita presidente do Banco da BRICS nesta sexta-feira e vai ganhar $400 mil por ano. Ela que conseguiu falir uma lojinha de R$1,99 e colocar o país no abismo do caos econômico, agora vai presidir, ela vai comandar o novo Banco de Desenvolvimento, instituição financeira criada em 2014 pelo BRICS. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em seguida, Dilma tomará posse no cargo no dia 29, durante a viagem do Lula à China. Só coisa de primeira, de primeiraça. Mas também temos a Tebet, falando que prevê um rombo de 120 bilhões neste ano, maior que a estimativa oficial. A ministra diz que o governo precisará incorporar gastos adicionais
com o reajuste do salário mínimo. Na verdade, não é isso. O presidente Bolsonaro saiu e deixou os cofres azuis, tudo azulzinho, lindo, como o céu ao meio-dia. Mas eles já roubaram tanto nesse pouco tempo, com tanto cabide de emprego, novas secretarias, novos ministérios, enfim, tem até presidente de secretaria que nem existe mais, que agora não está dando conta, e por isso nós teremos um déficit maior do que 107 bilhões de reais. Um rombo maior vai chegar a quase 120 bilhões de reais. É um absurdo, não é? Não está na hora de alguém pegar e falar para esse descondenado: cai fora, cai fora, você vai acabar com o Brasil em menos de um ano. Some daqui, vai tomar sua cachaça lá longe, para não falar outra palavra. E também temos aquele showzinho político de sempre, degradante e humilhante, entre Renan Calheiros e Arthur Lira, que duelaram aonde? No Senado? Não. No plenário? Também não. Na rede social, no Twitter. Depois da tensão que percorreu o Salão Azul e o Salão Verde, entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a vez do senador Renan Calheiros. Ele também discutiu com o Pacheco. Há 55 anos, Arthur Costa e Silva editou AI-5. Outro tiranete, Arthur, também quer rasgar a Constituição e baixar o Lira AI-5 para fechar o Senado e usurpar nossas funções. A MP são provisórias, a democracia, a superação dos poderes e o bicameralismo são para sempre. Ele só esqueceu de avisar o Supremo disso aqui, né? Porque só o Supremo usurpou Câmara e Senado. Mas Renan ficou muito quieto. E por que Renan ficou quieto? Inclusive, Renan fez uma PL para proteger o STF, que está para votar, ainda não foi votado, para legalizar as ilegalidades do Supremo, inclusive permitindo que ele roube as prerrogativas do Congresso Nacional, porque ele tem um monte de processo dentro do Senado, dentro do STF. Então, se ele mexer com o STF e falar a mesma coisa, o STF pauta ali o processo dele, está preso em uma semana. Arthur Lira respondeu: o bom da liberdade de expressão é que permite até os bobos se manifestarem, embora no geral se comportem de maneira ridícula, panfletária e incendiária. Para a gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, não a do parlamento, pois em nada contribuiu com a democracia, retrucou o deputado alagoano. Na verdade, Arthur Lira, o Renan Calheiros, ele não tem que estar num psicanalista, ele tem que estar também num lugar que começa com P, mas é presídio. Não poupe palavras, já que o senhor tem a prerrogativa da liberdade de expressão plena, onde o senhor não pode ser julgado ou condenado por quaisquer palavras, discursos ou votos. Aproveite e fala a verdade para a nação, que nós sustentamos um grande criminoso dentro do Senado Federal. O Senado é composto por corruptos. Fale a verdade, Arthur Lira. Aproveita, quem sabe a sua imagem melhora perante a opinião pública, já que és visto como um grande vendido. E agora vamos falar dos codinomes do PCC. Moro era chamado de Tóquio em plano de ataque de crime organizado. Aqui está os prints que a juíza Gabriela Hardt liberou para mostrar que Lula estava mentindo, e a parte que mais me chamou a atenção desse print todo foi o beijo amor, num print do PCC, beijo amor. E aqui está MS México, eu não sei quem é MS, a gente já vai ver mais para baixo, Moro Tóquio, sequestro o Flamengo e a ação Fluminense. A juíza Gabriela liberou esse material e tem um diálogo que é bem interessante. Jefferson, vou te mandar uma mensagem que são códigos para eu não esquecer. Aí quando chegar, então não apaga, é importante para mim. Ok, amor? Janeferson, meu Deus, Janeferson. Caceta, que nome. Só para deixar aí no seu telefone. Aline, tá bom, amor. MS, México, Moro, Tóquio, sequestro, Flamengo, ação Fluminense, tira print e guarda. Vou apagar aqui para todos. Tem-se aqui a imagem que permitiu descortinar o plano que está sendo articulado para a consecução de um atentado contra a incolumidade do senador com estabelecimento de linguagem cifrada pela organização. Código Tóquio seria o código para Moro, Flamengo seria código para sequestro
disse a juíza no despacho. E a revista Oeste foi além e leu as 40 páginas ali do PDF do processo liberado pela Hardet e fez uma síntese. Eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações o link. A matéria é grande, tem bastante print, então não dá para fazer um vídeo de 15, 20 minutinhos lendo tudo isso, mas a parte que chama a atenção é isso aqui, ó. A investigação detalhou as despesas dos bandidos com material, viagens, veículos, combustíveis e aluguéis. Estes gastos ocorreram especificamente no estado do Paraná, onde vive o ex-juiz da Lava Jato. Os criminosos alugaram apartamentos, casas e chácaras próxima à residência, ao escritório de advocacia da família do Moro. O dinheiro para financiar o atentado é do tráfico de drogas, de acordo com a investigação. Os maiores traficantes não estão no morro. Para quem não sabe, eles usam terno e moram em Brasília, né? Aqui, ó, Paraná, chave de mão, 10 mil, início 9/2, valor 2 mil, total 14 mil, apartamento no Paraná, chave na mão, 10 mil. Tá aqui toda a lista de gastos. E agora eu quero saber se o Supremo Tribunal Federal, eu vou passando aqui a matéria para vocês irem vendo, depois vocês clicam no link e vem com calma, porque é bem grande. Quem fez essa matéria foi Edilson Salgueiro, meu grande amigo. Eu vou deixar o link dele do Twitter, ele é uma pessoa altamente antissocial, não usa Instagram, então eu vou deixar do Twitter aqui, para caso alguém queira acompanhar o trabalho do Salgueiro. O que chama a atenção, então, é que o Supremo Tribunal Federal não deu 48 horas para ninguém explicar coisa nenhuma. Nem não deu 48 horas para o MST explicar as ameaças de invadir as fazendas e promover o Abril Vermelho. Não deu 48 horas para a CUT explicar por que colocou fogo em um boneco com o rosto do Bolsonaro e Campos Neto. Também não deu 48 horas para Lula explicar por que ele afirmou que Sérgio Moro armou uma ação dessa, colocando o judiciário como uma fraude processual. Nada disso foi questionado, apenas aceito. E nós podemos esperar o quê? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou até sair dessa tela, depois vocês clicam no link. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar é droga nenhuma. O que a gente pode fazer? Começar a mandar e-mail para senador, para deputado, e exigir uma posição mais contundente. Porque, novamente, eles estão lá com o nosso dinheiro e não é somente isso. Ai, só nosso dinheiro. Não, caramba. Eles juraram defender a nação, defender a Constituição Federal, agir dentro da lei e da ordem, com transparência, tá tudo ali. No momento que eles são diplomados, eles fazem um juramento. Então, eu quero que esse juramento seja cumprido por essa turma, para não falar corte, para não falar trupe, porque dá ruim para mim. Então, por esse grupo que está aí na Câmara e no Senado, inclusive os reeleitos. Eu quero sim uma posição, uma postura, uma resposta. Inclusive uma resposta a respeito do pedido de impeachment impetrado por Bibo Nunes na quarta-feira à noite, quando surgiu essa história. Até agora eu não tive posição de deputado nenhum, salvo, claro, Gayer e Nicolas Ferreira, que estão lutando aí por frentes parlamentares. Por exemplo, hoje o Gayer fez o primeiro seminário da história do país contra a doutrinação ideológica nas escolas. Ele também conseguiu aprovar o requerimento para que a AGU, Facebook, Twitter e todas as outras redes sociais sejam chamadas para audiência pública, na qual participarei junto com a Bárbara do Te Atualizei. Ele também conseguiu a aprovação da audiência pública. Em contrapartida, Nicolas Ferreira está fazendo projetos de lei, propostas e pedindo abertura de algumas frentes dentro da Câmara dos Deputados. O Polon está lutando pelo seu direito de ter um armamento, de ter uma arma. Então, os novos, até o momento, o Ramagem também, deputado federal do Rio de Janeiro, o delegado Ramagem, está junto com o Bibo Nunes ali tentando fazer esse impeachment andar. Então, os que foram eleitos agora, os nossos, digamos assim, que foram eleitos agora, está apresentando um trabalho. Os que foram reeleitos, ninguém sabe, ninguém viu. Então, se vocês souberem, deixa aqui para mim nos comentários, para que nós possamos cobrar, sem sermos acusados de estar dividindo uma direita, cobrando parlamentares que deveriam estar trabalhando em prol da nação. A gente sequer sabe onde eles estão.
Pois é, pessoal, então é isso, fiquem com Deus, um mega beijo no coração de todos e até daqui a pouquinho.